queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas. E quem irá nos ajudar no estudo de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Adriano Passos e Eurípides Farley. Olá, amigos, mais uma vez aqui estamos. Uma grande noite a todos, ou um bom dia, uma boa tarde para você, amigo internauta, dependente aí do horário que você vai estar assistindo este momento. Que Jesus lhe conforte, lhe abençoe cada vez mais. Estamos aqui agora para este momento do Perguntas e Respostas, que é um estudo em que nós aqui respondemos algumas perguntas enviadas através aí dos amigos internautas e também das pessoas que frequentam aqui a casa, que vêm para os acolhimentos fraternos, vêm tomar o passe aqui dentro dos agendamentos presenciais e nos deixam aqui essas perguntas. Para iniciarmos aqui, a pergunta que nos foi colocada: quais os benefícios do estado vibracional e quais as suas contraindicações, caso existam? Bom, primeiro vamos falar se existe alguma contraindicação, né, Adriano? Obviamente, existe a contraindicação no sentido do estado vibracional negativo. Existe também o estado vibracional positivo e existe o negativo. Aquela pessoa que está vibrando negativamente. Então, se ela vibra negativamente, ela vai estar atraindo para ela, além das doenças, além da questão física da saúde, ela pode atrair companheiros negativos para esse convívio dela, que vai estar sempre assim, colocando ela em... Vou usar o termo que se usa popularmente falando, em maus lençóis, ou seja, perturbação, desordem psíquica, física e tudo mais. Então, essa questão do estado vibracional, a gente tem que pensar nos dois sentidos, né? Nesse processo de construção íntima de todos nós. Não é só achar que a vibração ela é positiva. Existem também as pessoas que vibram negativamente, pensamentos negativos, posturas negativas, né? Então, a gente precisa sair desta sintonia. E aí, sim, falar da questão vibracional positiva, né? Quais os benefícios desse estado vibracional? Poderíamos dizer que são todos 100% saudáveis para a pessoa que vibra positivamente, que tem pensamentos positivos, que tem atitudes positivas, que leva uma vida positiva, que busca se equilibrar mentalmente, espiritualmente falando, fisicamente falando, e que está em sintonia nessa construção evolutiva dela. E aí nós podemos falar aqui da oração, que é essa questão toda que vai nos manter nesse estado positivo e vibracional, conforme Jesus coloca para a gente vigiar esses sentimentos, esses pensamentos nossos e orar para que a gente realmente busque essa sintonia positiva, esse estado vibracional positivo. Então, a oração é todo um movimento que começa na comunhão, primeiramente consigo mesmo, em essência. Essa comunhão, essa busca consigo mesmo. O que significa essa comunhão? Significa entrarmos em contato com a essência divina que nós somos, o Espírito em essência que nós somos. Ao entrarmos em contato conosco em essência, permitimos a sintonia com a espiritualidade maior e entramos em contemplação, ou seja, nessa vibração positiva que Jesus nos coloca, que é a comunhão com Deus. Ao entrarmos nesta comunhão com Deus, aurimos as forças vitalizadoras provenientes do fluido cósmico universal, ou seja, a gente vai absorver nessa vibração, sintonizando com a espiritualidade superior, com Jesus, com Deus nosso Pai, vibrando positivamente, aurindo forças positivas. Então, a oração verdadeira é aquela em que rogamos auxílio para realizar a nossa autotransformação, fazendo esforços para domar as nossas más inclinações, conforme Kardec coloca. Ou seja, vigiar, conforme Jesus coloca, orar, entrar nesta sintonia, nessa essência positiva, para vibrarmos positivamente, buscando aurir forças positivas e não entrar vibracional negativo, nesse sentido de pensamentos equivocados, sentimentos equivocados. Então, essa postura nossa, quais os benefícios do estado vibracional? Positivamente, são sensacionais, são
essência para todos nós, mas negativo vai nos fazer muito mal, vai nos trazer muito mal-estar, muito desequilíbrio, muita perturbação. Então, de fato, vibrar positivamente não tem mal nenhum. Agora, vibrar negativamente, infelizmente, nós vamos estar hauridos de energias negativas. Correto? Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, eu e Eurípides, para poder tentar responder, né, as perguntas e as respostas que nos chegam. Eu peguei uma pergunta da internet, né, que o internauta perguntou o seguinte: por que André Luiz ficou 8 anos no umbral? Bom, logo quando ele terminou lá o estado de perturbação dele lá no umbral, né, se é que tem condição de ter uma melhora no umbral, mas dá uma equilibradinha ali. Ele começou a perceber que ele era chamado de suicida, né? Mesmo sem ter atentado contra a própria vida, né, ele era chamado de suicida. O porquê disso? Na obra, né, que é uma coletânea, André Luiz deixa perceber, né, nas suas narrativas, que ele gostava assim, de ter alguns prazeres, né? Bebida, leva a entender isso, né? Uma bebida, cigarros, né? Até também na zona de meretrício, né, que era muito comum naquela época. Então, com essa, entende-se que, como se a gente pressupõe que com esses vícios dele, ele deixou de fazer muitas coisas que estava preparado para poder fazer. Porque nasceu de uma família de uma boa condição financeira, recebeu uma educação boa, inclusive era médico, chegou no nosso lar como médico já, né, mas teve que fazer as adequações para poder trabalhar lá, fez os aprendizados. E entendemos que provavelmente ele deixou como se diz, os planejamentos que ele tinha para poder fazer, né, a contribuição associada, a sociedade ficou aquém do que ele era capaz, né? E isso ocasionou débitos para ele. Aí ele passou os 8 anos lá no umbral, como a obra fala, né? E nós perguntamos para nós, né, o que eu faço com as oportunidades que eu recebo? Né? O que eu tenho contribuído para a sociedade? Que, na maioria das vezes, nós também deixamos a desejar nos nossos projetos de encarnação, né? Nós podemos, primeiro, nós aprendemos para depois ensinar. E dentro desse ensinamento, né, do que a gente vem com essa bagagem e lapida ela aqui, nós temos um projeto de ajudar o meio que vivemos. Se a partir daquele momento a gente não fez esse dever de casa, né, essa missão, nós vamos ter que responder por isso. E nós, na obra do André Luiz, nós percebemos que ele tinha muito a contribuir enquanto encarnado, pois a obra dele é magnífica, né? Através de Chico, ele deixou, não sei a quantidade certa de títulos, né? De volumes, de livros, mas foi uma quantidade imensa, e todos com como se diz, ensinamentos morais, né? Explicações
muito assim, minuciosas sobre o homem encarnado e o homem desencarnado quando vai para o umbral. Então, é uma obra muito assim, nos dá muito ensinamento da doutrina espírita, né? E o que eu mais entendo a respeito do que deixa a obra transparecer, realmente é essa vida que ele levou um pouco mais desregrada, né? Onde não cuidou do próprio corpo, não fez a caridade que tinha que fazer. Eurípides. Muito bem, Adriano. Bom, outra pergunta. Gostaria de saber se o espírito experimenta as sensações que a pessoa no corpo tem e como, se não tem órgãos dos sentidos. Olha a pergunta. Gostaria de saber se o espírito experimenta as sensações que a pessoa no corpo tem e como se não tem órgãos dos sentidos. Bom, primeiramente, por exemplo, ele está falando aqui do espírito, obviamente, desencarnado, se ele sente as mesmas sensações que o espírito encarnado, né, Adriano? Bom, a questão do corpo físico, nós precisamos entender primeiramente que a morte natural do corpo físico morre ao corpo físico. Nós, espírito, nós retornamos ao mundo espiritual, né, e o espírito não morre. A questão, por que o espírito desencarnado ainda continua tendo as sensações, igual aqui fala aqui, como uma pessoa viva, por exemplo, no corpo? Primeiro, vamos lá. Quem pensa, portanto, é o espírito. O perispírito recebe o pensamento e transmite esse pensamento ao cérebro físico, que vai decodificar esse pensamento sob a forma de palavras e ações que o corpo realiza. O que estamos querendo colocar com isso? Para todos nós entendermos que o espírito tem as sensações, os sentimentos, e aí, no perispírito, passa para o corpo físico. O espírito desencarnado, ele continua com o perispírito. Então, por isso, ele ainda continua tendo essas sensações, ainda como se estivesse no corpo físico, né? Então, o espírito, em sua essência, não tem forma, é uma chama, mas em qualquer que seja o seu grau de evolução, o espírito está sempre revestido do perispírito. Então, nós precisamos entender nesse sentido. É importante entender que o perispírito é uma variação do fluido universal, mas que não tem vida em si mesmo. Quando nós estamos encarnados, o perispírito está impregnado de fluido vital. Quando desencarnados, ele não tem mais fluido vital, mas ele continua sendo fluídico, energético, mas sem inteligência, pois a inteligência é dada pelo espírito, ou seja, as sensações que sente devido à inteligência, conforme coloca, no espírito. Somente separa-se o espírito do perispírito por uma questão didática, só para a gente entender. Os dois se encontram unificados, né? Então, o espírito, em sua essência, é apenas uma chama, uma centelha provida de inteligência, que tem o perispírito, cuja forma é humana, parecendo, como diz Kardec, que é o corpo, que forma o perispírito. Contudo, em verdade, o processo é o contrário, pois é o perispírito que forma o corpo. Então, para a gente entender essas questões, o nosso corpo físico é compacto, ele tem uma tenacidade, apesar de o corpo físico ser formado de células bastante delicadas, semifluídicas, porque 70% do nosso corpo é formado de água. Portanto, há toda uma delicadeza, mas mesmo assim, ele é muito compacto. Quando nós apalpamos o corpo, nós sentimos essa rigidez. No caso do perispírito, não há essa mesma rigidez. Ele é flexível, expansível, porém continua sendo matéria, conforme Kardec vai colocar para nós. Então, para nós entendermos algumas propriedades do perispírito, apesar de ser fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Está vendo? Então, por isso, o espírito desencarnado continua tendo as sensações como estava ainda no corpo.
serve para a recepção e a transmissão do pensamento, desempenha um grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Qualquer que seja o grau em que se encontra, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou seja, o perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual, ou seja, o espírito vai se depurando, o perispírito também vai se depurando, né? Faz parte integrante do espírito, possuindo a forma humana em todos os mundos habitados, em todos os níveis de evolução do espírito. É o modelador do corpo físico quando encarnado, não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo, é flexível e expansível, molda-se à vontade do espírito que lhe pode dar a aparência que entenda. O seu nível de pureza e densidade varia de acordo com a evolução do espírito. Algumas qualidades do corpo físico. O corpo físico também tem origem no fluido cósmico universal. A agregação molecular do fluido cósmico universal no corpo físico é diferente, pois é mais matéria tangível, ponderável. É composto de uma matéria mais condensada do que o perispírito, porém continua sendo fluido como este, pois provém da mesma fonte. Já o perispírito é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal, constitui-se pela condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência. A agregação molecular do perispírito é diferente do corpo físico, pois ele mantém a imponderabilidade e suas qualidades etéreas, constituindo-se de matéria em estado quintessenciado sutil. Compreende? Por que nós ainda, quando desencarnarmos, iremos ainda ter as sensações como se estivéssemos no corpo físico? Por exemplo, sentir frio, sentir calor, sentir sede, sentir fome. Tudo isso tem a ver com o processo evolutivo do espírito. Nós, porque conforme Jesus nos convida a buscar essa transcendência, a desenvolver a autotransformação interior, para de fato, a partir desse processo evolutivo, nós irmos vencendo essas más tendências que Kardec coloca, ou despertando-nos o reino dos céus dentro de nós, ir buscando a nossa espiritualização, nós vamos ir trabalhando esses sentimentos, quando chegar o momento do desencarne, estarmos já em condições melhores para não ter essas sensações, conforme acontece muito no caso dos espíritos suicidas que buscam este caminho e continuam tendo as mesmas sensações até da causa da sua morte ali, passando na mente aquela causa da morte o tempo todo. Entende? Então, essa busca de compreensão, por que as sensações ainda acontecem no espírito fora do corpo? Porque ele leva consigo o perispírito e é o perispírito que molda o corpo. As sensações que nós temos, o movimentar conforme a inteligência do espírito e tudo isso que a gente sente no corpo, primeiramente passa pelo perispírito. Exemplo, as doenças, por exemplo, que acontecem no corpo físico, elas primeiro aconteceram no corpo espiritual, que é o perispírito, né? Então, nós precisamos entender isso. A doença em um nível profundo se manifesta no espírito, pois todas as vezes que o espírito age com desamor ou com pseudo-amor, que é o movimento de ocultar o desamor, gera para si mesmo um desequilíbrio energético. Esse desequilíbrio energético imediatamente é transmitido ao perispírito, que fica impregnado desse desequilíbrio, produzindo bloqueios energéticos que, por sua vez, serão transmitidos ao corpo físico. André Luiz vai falar que o corpo físico é o mata-borrão, ou seja, a doença que se manifesta já no corpo físico, ela está se expurgando. Talvez ali algo que tenha sido corroído no corpo espiritual, que é o perispírito. Então, enquanto nós entendermos esse processo, não entendermos esse processo, nós ainda vamos ficar com fome aqui, buscando ainda não vencer as más tendências, vamos sempre estar trazendo esses malefícios para o nosso corpo espiritual, que vai manifestar no corpo físico. Só para poder dar uma olhadinha, Eurípides, olha só, a terceira aqui. Bem parecido. Vou ler agora a pergunta do internauta: por que não lembramos de nossas vidas passadas? O Espiritismo sempre é questionado sobre vidas passadas, né? Afinal de contas,
se somos imortais, né? E se mais de uma vez estamos aqui 100 vezes, 1000 vezes, não sabemos quantas, porque não lembramos, né? No Livro dos Espíritos, de forma mais direta, essa questão, a questão 392, que dá início ao livro, ao segundo livro, né, do Livro dos Espíritos, vem aqui com a seguinte questão: por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? Isso Kardec perguntou, né? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. E aqui, eu vou numerar aqui 3 motivos, entre muitos outros tantos, para não ocorrer a lembrança, né? O principal deles, de acordo, né, com a doutrina espírita, como nos revela Allan Kardec, é o peso emocional, né? Em outras palavras, nosso corpo e mente não suportariam uma carga tão grande de acontecimentos. Ou seja, não conseguiríamos viver bem essa existência com inúmeras questões que iríamos trazer de existências passadas. Medo, culpa, remorso, desentendimentos, né? O outro ponto muito importante é que nós renascemos ao lado de pessoas que precisamos aprender a amar, a aprender a perdoar, que nós tenhamos dívidas com elas, ou então ela conosco. E isso, essa lembrança, se caso ocorresse, iria perturbar essa nova tentativa, essa tentativa de resgate, né, da dívida, essa tentativa de ser diferente da antiga. Muitos deles são nossos familiares. E surge uma reflexão: poderíamos não conseguir administrar o orgulho e até a prepotência por cargos e funções que ocupamos e desempenhamos no passado. Ou seja, vai que na outra encarnação eu era um rei, né? E dessa vez eu vim humilde. Como que eu ia aceitar essa encarnação agora? Né? É bem mais difícil você ter um conhecimento do passado, um passado de poder, e nascer agora sem o poder. Ou seja, a humildade, o conhecimento dentro da humildade ia ficar bem mais difícil. O peso emocional de uma só vida já é muito grande. Imagina o peso emocional de 1, 2, 3 encarnações. Se com essa nós já temos esse monte de tribulações aqui, enquanto encarnados, imagina trazer os outros problemas das outras encarnações para poder resolver aqui tudo de uma vez. É inimaginável, né? Porque nós mesmos, né, todo dia a gente tem algum problema que ele tira a gente do eixo, atrapalha a nossa harmonia. E para poder voltar a uma harmonia, conseguir recuperar a sensatez, a tranquilidade, nós temos que nos socorrer em oração, pedir o nosso benfeitor espiritual para nos ajudar, né? Se
nessa encarnação a gente já sente assim, imagine trazendo toda essa carga lá. O Eurípides. Outra pergunta, sempre ouço aqui falar da preparação para dormir. Pois saímos do corpo. Todo mundo sai mesmo? Para onde vamos? E como fazer para nos preparar? Bom, de fato, quando nós vamos nos preparar ou deitar para dormir, automaticamente nós, enquanto espírito, nós nos desprendemos momentaneamente do corpo físico, afastamos do corpo físico momentaneamente. Então, todos fazem isso, todo mundo dorme, né? Todo mundo deita para dormir, para descansar em algum momento. Então, sempre ouço aqui falar da preparação para dormir, pois saímos do corpo. Todo mundo sai mesmo? Sim, todos saem. Todo mundo vai sair do corpo. Para onde vamos e como fazer para nos preparar para dormir? O para onde vamos vai depender unicamente, e eu vou colocar aqui conforme Jesus coloca. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Ou seja, para onde nós vamos? Depende unicamente do estado vibracional nosso. Depende unicamente da nossa sintonia a que nós estamos vinculando. Depende também unicamente das nossas ações, das nossas atitudes. Ou seja, você passa o dia inteiro brigando com alguém, discutindo com alguém, passa alguém na sua frente no trânsito, lá você xinga, você faz aquilo e tudo. Aí na hora de deitar para dormir, você quer ir para ambientes agradáveis, sem ter feito uma oração, sem ter buscado um preparo para dormir? Onde você acha que você vai? Vai ficar aí perambulando por ambientes da maneira como você viveu o dia todo, da maneira como você levou o seu dia todo. Por isso, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o meio mais prático, mais eficaz tem o homem se melhorar nessa vida. Santo Agostinho vai falar do autoconhecimento. E aí Kardec insiste, mas conhecer, mas como fazer isso? E aí Santo Agostinho fala, buscar essa revista diária, essa compreensão das suas ações cotidianas, do dia a dia, para a gente já ir no momento do preparar para dormir, do deitar para descansar. O corpo físico vai descansar. Nós vamos deitar para dormir, quem dorme é o corpo físico. O espírito não dorme, não dorme. Se a gente for entender esse processo, para compreender, basta lembrar dos sonhos que você teve. E aí, como assim? Se você deitou para dormir, você está lá sonhando, você está em ambientes outros, em situações outras, ou às vezes acordando de um certo pesadelo. Então, você não está dormindo espírito. O corpo físico, sim, está ali relaxando, descansando, depois da jornada diária do dia de trabalho, dos seus afazeres diários, né? Então, o corpo físico descansa, dorme, o espírito não. Então, por que se preparar bem para dormir? Buscar oração, leitura edificante, conversa agradável, pensamentos positivos, para que, neste momento de deitar o corpo para descansar, nós possamos ir para ambientes saudáveis, ambientes salutares, onde nós vamos buscar energias salutares, o resultado do bem-estar para nós. A saúde espiritual, a saúde do corpo, porque estamos também buscando produzir energias salutares que geram saúde. Buscando esses ambientes salutares, essas companhias agradáveis, buscando ambientes saudáveis no sono também. Se você é uma pessoa dada a certos vícios, exemplo do álcool, do tabagismo, você vai estar vinculando os seus pensamentos, suas atitudes na hora do sono também nesses ambientes, buscando essas questões que ainda te dá prazer. Se você é uma pessoa culta, se você busca sempre o processo do bem, gosta de estar frequentando aqui ambientes como a casa espírita salutares, você vai se ver nesses ambientes, na companhia de pessoas agradáveis e tanto
outras questões. Então, sempre quando a pessoa pede para esclarecer ou falar sobre essas questões de sair, de dormir, para onde vai depende unicamente do seu estado vibracional, da sua compreensão acerca daquilo que você está edificando o reino dos céus no seu íntimo, porque Jesus nos convida a isso. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, a partir desse momento de nos autoconhecer, começar a moldar, a trabalhar os nossos sentimentos, nós vamos buscar sempre companhias agradáveis, nós vamos buscar sempre ambientes agradáveis, ambientes saudáveis que vai nos trazer bem-estar. O principal realmente na hora de preparar para dormir, justamente para que você não acorde assustado no meio da noite, voltando com aquela urgência para o corpo físico, fugindo de alguma situação ou se sentindo perseguido em tal situação, justamente por isso, porque você não se preparou antes. Preparar para dormir é o mesmo que você preparar para ir para um evento, uma festa, estar a caráter. E qual é a sua vestimenta, a túnica nupcial que Jesus nos convida? Estar a caráter, estar em sintonia positiva, em condição adequada para essa busca e estar em ambientes saudáveis. Então, a oração, conversa amigável, agradável, leitura edificante, pensamentos positivos, vai nos trazer esse bem-estar antes de dormir, para que você possa deitar de fato, aconchegar, descansar, ir para ambientes gostosos, acordar de manhã e ter tido aquela noite super confortante, estar mais disposto no dia seguinte para os seus afazeres diários. E aí, quando você não se prepara, você deita de qualquer maneira, você não ora, você está ali vendo filmes pesados, notícias de jornal, novelas que não traz nada de positivo para a sua vida, coisas outras, brigando com a companheira, com o companheiro, com o filho, com qualquer pessoa antes de deitar para dormir. Aí você deita para dormir, tem pesadelos, tem insônia, acorda atordoado no dia seguinte, mais cansado do que deitou. É como se tivesse tomado uma surra a noite inteira. Por quê? Porque você estava perambulando aí por ambientes que estavam te sugando energias. Entende? Então, buscar esta compreensão para deitar mais tranquilo, buscar ambientes mais saudáveis durante o descansar do corpo físico. A próxima pergunta aqui é o seguinte: as almas que se amam se encontram em outra vida? Na espiritualidade, o sentimento é claro, a força e a suavidade que mostram a existência entre espíritos que se sentem, ou seja, não é a carne, é um sentimento interno, aquele sentimento de amor, né? bem da alma. Tanto mais fácil você poder revelar esse afetivo como espírito do que como carne. O espírito não esconde o amor, e também é difícil de esconder o ódio, né? Então, durante a encarnação, há uma limitação imposta pelo esquecimento do passado, como diz agora na outra questão. Uma vantagem que Deus nos proporcionou para que o livre-arbítrio fosse melhor utilizado, fosse pleno em nós, né? Não trazer já aquele amor pronto. Mas, muitas vezes, os espíritos que se amam, que têm afinidade, que se sentem em amor, eles vêm juntos para poder constituir família, né? Passar como exemplo para as outras famílias, né? Passando por certas provas, certas expiações, entre eles e com a família, e mostrando para um certo grupo de pessoas, né, a capacidade do amor. E também temos as situações em que eles vêm em vida separada, constroem famílias separadas, né? E dentro dessa construção separada pode vir a se encontrar,
numa situação que um já tem um compromisso, o outro já tem compromisso, então não esteja. E ali, por saberem que tem aquele compromisso, eles se preservam, mas eles podem encontrar, até como o Eurípides falou aqui agora, que na hora que nós estamos no nosso sono físico, nós podemos sair e encontrar com os outros espíritos que temos afinidade, que gostamos, que amamos, né? Depois voltar para o corpo normal. E temos aqueles que não suportam ver perder, ou seja, encontrou o outro espírito que já tem o amor, né? Que já se sentem, mesmo compromissado, eles pegam, largam tudo, deixam família, filhos, foge, sei lá, faz qualquer coisa assim e vai procurar o outro. Ou seja, estão procurando a felicidade a qualquer custo, né? Uma coisa que não era para acontecer. E isso vai provocar uma aflição mais na frente, né, na hora que desencarnar, eles vão ver que fizeram alguma coisa errada, vão ter que vir refazer o que não deram conta de fazer da forma correta. Então, sempre, como se diz, os espíritos no mundo espiritual vão estar juntos, mas isso não é garantia que nas reencarnações vai acontecer. Temos várias e várias posições que podem acontecer em matéria de, como eu falei, o exemplo de vir para poder mostrar como o amor é forte em situações difíceis, mas também mostrar que é falho, né? Não era para poder acontecer de o egoísmo desmanchar os compromissos feitos. Eurípides. Bom, nosso tempo chegou ao final, somente agradecer, né, pedir a Jesus que abençoe a todos, que possa estar sempre aí buscando, através desses estudos que a casa oferece, tentar se iluminar um pouco mais, entender o processo evolutivo e caminhar adiante, seguindo os passos que Jesus nos ofertou. Obrigado a todos. Adriano, querido, mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos tenham uma boa noite. Vamos procurar exercer o amor do Evangelho de Cristo. Agradeço a casa, agradeço a Eurípides, companhia nos estudos. Muito obrigado, boa noite.